Se Jesus voltasse hoje, que igreja escolheria? Iria para uma das mega igrejas com milhares de membros que se reúnem em edifícios majestosos? Escolheria uma pequena igreja rural ou uma que se reunisse num centro comercial? E mais importante, será que ele escolheria a sua igreja? Espero que uma pergunta tão pessoal não o ofenda, porque todos nós faríamos bem em fazer esta pergunta a nós próprios. Além disso, como é que ele faria essa escolha? Por mais confuso que possa parecer, a resposta pode ser encontrada e não é tão complicada como parece à primeira vista. No programa de hoje do Mundo de Amanhã, vou dar-vos 5 sinais que devem procurar para localizar a igreja que Cristo está a construir. Por isso, se querem saber a resposta à questão de saber se Jesus escolheria ou não a vossa igreja, fiquem comigo, pois voltarei dentro de 5 segundos para vos dar 5 sinais que identificam a igreja que Jesus construiu. Sejam bem-vindos de todos nós aqui no Mundo de Amanhã, onde vos ajudamos a compreender o vosso mundo através das páginas da Bíblia. No programa de hoje vou fazer uma pergunta importante. Se Jesus voltasse hoje, escolheria a vossa igreja? Afinal de contas, ele disse que construiria a sua igreja e que as portas da sepultura não prevaleceriam contra ela. Vocês, queridos amigos, acreditam nisso? Se Jesus não conseguiu fazer isso, então ele é um mentiroso e não pode ser o salvador do mundo. É simples assim. Mas se ele está a edificar a sua igreja e ela continua até hoje, não gostaríamos de saber com certeza onde ela está? Muitos pensam que todas as igrejas que professam que Jesus é o Cristo são dele, e tudo o que temos de fazer é ir à igreja da nossa escolha. Mas será que a igreja dele, como muita gente pensa, se encontra em crentes espalhados por denominações e doutrinas contraditórias? Pense nisso. Nem todas as igrejas acreditam remotamente nas mesmas coisas. No programa de hoje eu vou dar 5 sinais, e há muitos outros que são encontrados nas Escrituras, que identificam a igreja que Cristo está construindo. Então, vamos começar. Número 1. Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre uma pedra simbólica. Quem ou o que é essa pedra? Uma grande denominação alega que o seu primeiro líder era essa pedra, e recorreu ao capítulo 16 de Mateus para obter provas. Vamos dar uma olhada nessa passagem e ver se eles estão corretos. No versículo 16, Jesus perguntou aos seus discípulos quem pensavam que ele era, e Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus explicou que foi o Pai do céu que revelou esta resposta a Pedro. Depois, no versículo 18, Jesus disse: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta passagem tem sido usada durante séculos para validar a igreja romana. Mas será que Jesus disse que iria construir a sua igreja sobre Pedro, como muitos acreditam? As escrituras do Novo Testamento foram escritas originalmente em grego, e há um jogo de 2 palavras gregas que se encontram nesta passagem. Ambas significam pedra, mas não são a mesma coisa. Vamos ler o versículo 18 mais uma vez. E também eu te digo que tu és Pedro. A palavra aqui é Petros em grego. E sobre esta pedra, Petra em grego, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que 2 palavras diferentes? Que diferença é que isso faz? Bem, Petros é a forma masculina da palavra e significa uma pequena pedra ou um pedaço de pedra. É traduzida na palavra inglesa Peter 161 vezes no Novo Testamento. Só uma vez é que Pedro é traduzido a partir de uma palavra diferente e não tem qualquer relação com a palavra pedra. Petra é a forma feminina e refere-se a uma pedra maior, uma pedra maciça. Talvez já tenha ouvido falar do grande afloramento rochoso na Jordânia, conhecido como Petra. Com efeito, Jesus estava a dizer a Pedro que ele era uma pequena pedra ou um pedaço de pedra, mas que ele próprio iria construir a sua igreja sobre uma pedra maciça. Quando Petros é usado para uma pessoa, é traduzido por Pedro, 161 vezes no Novo Testamento, como já foi mencionado. Mas Petra, quando se refere a uma pessoa, refere-se apenas a Cristo. Observe este exemplo em Romanos, capítulo 9 e versículo 33. Como está escrito:
Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma pedra, que é Petra, de cerca. E quem crer nele, isto é, em Cristo, não será confundido. Há uma passagem escrita pelo próprio Pedro que mostra que Pedro sabia quem era a verdadeira pedra. Referindo-se a Cristo, ele escreveu em 1 Pedro, 2º capítulo e versículos 7 e 8. Portanto, para vós que credes, ele é precioso. Mas para os que são desobedientes, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço, e uma rocha que é Petra de uma cerca. Tanto Paulo como Pedro usam a mesma palavra quando se referem a Cristo. E em 1 Coríntios, 10º capítulo, versículos 1 a 4, Paulo não deixa dúvidas sobre quem é a pedra que trabalhou com Israel quando eles saíram do Egito. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E, reparem nisto, pedra era Cristo. A evidência é esmagadora. Jesus disse que iria construir a sua igreja sobre uma pedra maciça, uma palavra reservada a Jesus. Há inúmeras referências do Antigo Testamento à pedra, mas reparemos no Salmo 18 e no versículo 46. O Senhor vive, bendita seja a minha pedra, exalte-se o Deus da minha salvação. Sim, Jesus e não Pedro é a pedra da nossa salvação. Haveria algo mais claro? Portanto, a ideia de que Cristo edificou a sua igreja sobre Pedro é falsa. Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre uma pedra simbólica. Escritura após escritura atesta o facto de que Jesus, e não Pedro, é essa pedra. Portanto, vejamos o que ele ensinou à sua igreja. Mas antes de dar um segundo sinal, deixem-me afirmar enfaticamente que nós aqui no mundo de amanhã acreditamos que Jesus foi crucificado para pagar a pena pelos nossos pecados, e que é pela graça que somos salvos. Isso é um dado adquirido, e duvido que muitos de vós discordem. Por isso, concentro-me em sinais encontrados na Bíblia que podem não ser compreendidos por todos. Cristo apareceu aos seus discípulos após a sua ressurreição e deu-lhes uma ordem que pode ser lida em Marcos, capítulo 16, no versículo 15. E este é o sinal número 2. A Igreja de Deus pregará para todo o mundo o mesmo evangelho que Jesus ensinou. Mas será que todas as igrejas não fazem isso? Infelizmente, a maioria nunca prega essa mensagem. A palavra evangelho significa boas novas. Então, quais são as boas novas que Jesus proclamou durante 3 anos e meio antes da sua crucificação? É chocante que a maioria não saiba. E você? Será a mensagem da sua morte, sepultamento e ressurreição? Isso é certamente uma boa notícia. Mas qual foi a mensagem que ele proclamou aos seus seguidores durante 3 anos e meio antes da crucificação? Marcos fala-nos no capítulo 1 e nos versículos 14 e 15 do início do ministério de Cristo. Depois de João ter sido preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho, notem bem, do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no evangelho. Muitas escrituras mostram-nos que, qualquer que seja esta mensagem, foi uma mensagem que Jesus e os discípulos continuaram a pregar. Reparem como era importante para Cristo proclamar esta mensagem. Vamos a Lucas no 4º capítulo, começando no versículo 42. Quando já era dia, Jesus partiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava-o e vinha ter com ele, procurando impedi-lo de os deixar. Mas ele disse-lhes: é necessário que eu pregue o reino de Deus também noutras cidades, porque para isso fui enviado. Em nosso recurso gratuito, acredita no verdadeiro evangelho? O falecido Dr. Roderick C. Meredith pergunta o seguinte: o que é exatamente esse reino? Existem muitas ideias. Os judeus dos dias de Cristo pensavam que uma figura do Messias levaria sua nação física a subjugar militarmente outros governos até que eles reinassem supremos sobre todos os homens. Mais tarde, surgiu o conceito de que a igreja constituía o reino.
Outros acreditam que o reino de Deus é um reino etéreo estabelecido no coração dos homens. Outros veem no chamado de reino dos céus no relato do Evangelho de Mateus e concluem que deve referir-se à felicidade eterna no céu. Há também quem defenda que o reino é a própria pessoa de Jesus. Como é que uma igreja pode ser a igreja que Jesus construiu se não proclama a sua mesma mensagem? Por favor, queridos amigos, não presumam que sabem o que é esse reino. É chocante, mas a maioria das igrejas cristãs professas nunca pregou o verdadeiro evangelho que Jesus trouxe. Mas você pode conhecê-lo se você pedir nosso recurso gratuito para abrir os olhos. Você acredita no verdadeiro evangelho? Então, nosso segundo sinal é que a Igreja de Deus vai pregar para todo o mundo o mesmo evangelho que Jesus ensinou. O número 3 é que a Igreja de Cristo vai ensinar e praticar a lei de Deus. Observe essas declarações daquele que disse que edificaria sua igreja sobre uma pedra, sendo essa pedra Cristo. De modo algum passará da lei um jota ou um tio, até que tudo seja cumprido. Há o exemplo do jovem rico que perguntou a Jesus o que devia fazer para entrar no reino de Deus. Repara na sua resposta. Então ele disse-lhe: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos." Jesus continuou a citar vários dos 10 mandamentos. Também repreendeu as pessoas do seu tempo por lhe chamarem Senhor, ou seja, mestre, mas não lhe obedecerem. "Mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" Isto está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. A seguir, conta uma parábola muito conhecida. As crianças até cantam uma canção sobre ela e como contrasta a construção sobre uma pedra ou sobre a areia. "Quem vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem ele é semelhante." É como um homem que está a construir uma casa, que cavou fundo e pôs os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E a palavra para rocha é Petra, uma clara referência a Cristo. O apóstolo João nos diz em 1 João 3 e versículo 4: "Qualquer que comete pecado transgride também a lei, porque o pecado é a transgressão da lei." Isso está na versão King James. Sem a lei não há pecado. E sem pecado não há necessidade de perdão. E onde não há necessidade de perdão, não há necessidade de um Salvador. Portanto, a igreja que Jesus está construindo estará se esforçando para guardar a lei. A igreja de Cristo vai ensinar e praticar a lei de Deus. Isso é muito mais importante do que as pessoas imaginam, porque todo o assunto da graça depende da lei. Encorajamo-lo a não apenas acreditar em nós, mas a provar estas coisas por si mesmo na sua própria Bíblia. Como Paulo perguntou e respondeu em Romanos, capítulo 3 e versículo 31, "Porventura anulamos a lei pela fé? Certamente que não. Pelo contrário, nós estabelecemos a lei." E isso me leva ao ponto número 4. A Igreja de Cristo vai ensinar o arrependimento do pecado. Observe novamente o início do Evangelho de Cristo, como observado no primeiro capítulo de Marcos, e versículo 14. Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: "O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho." Aqui vemos 2 ordens da pedra Jesus Cristo. Temos de acreditar no Evangelho, as boas novas que Jesus e os apóstolos ensinaram. E essa não é a mesma mensagem ensinada na maioria das igrejas hoje. Não é de se admirar que Paulo tenha expressado preocupação com a Igreja de Deus em Corinto, onde nós lemos em 2 Coríntios 11 e versículos 3 e 4. "Porque se aquele que vier pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receberdes um espírito diferente do que recebestes, ou, notai bem, um evangelho diferente do que aceitastes, bem podeis suportá-lo."
Para além de acreditarmos no mesmo evangelho que Jesus ensinou, temos de nos arrepender. Mas arrependermos-nos de quê? Do pecado, claro. Mas o que é o pecado? Como já lemos, é a transgressão da lei. Agora vejam o que João nos diz sobre quem conhece Deus e quem não conhece. 1 João 2, início e versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado nele. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou. A verdadeira igreja de Deus estará pregando uma mensagem de arrependimento do pecado, que a Bíblia define como a violação da lei de Deus. Vejamos agora o quinto sinal. Número 5, a igreja que Cristo edificou será organizada. Muitas pessoas hoje desistiram do que chamam de religião organizada. E nós entendemos isso. Há muita hipocrisia, insinceridade, ganância e corrupção nas igrejas de hoje. Mas isso não é novo. A história do cristianismo professo é, de facto, uma história triste. Guerras sangrentas com espadas e armas foram travadas entre as principais denominações. Padres predadores têm abusado de milhares de pessoas ao longo dos anos. Como pode alguém acreditar que Deus está a trabalhar em tais igrejas? Compreendemos que o pecado se encontra em todo o lado na terra. Mas guerras e abusos institucionais são outra questão. E como é que alguém pode aderir a uma igreja que ensina o oposto do que Jesus ensinou? Mas será que isto significa que toda a religião organizada está errada? Consideremos. O que é o oposto de organizado? Será Jesus o autor da desorganização e da confusão? Jesus disse que iria construir a sua igreja. A palavra que usou para igreja vem do grego eklésia. E em termos simples, esta palavra refere-se a uma assembleia, qualquer assembleia. Mas no contexto em que Jesus a utilizou, refere-se a uma assembleia de seguidores seus que foram chamados. Significa as pessoas, não o edifício. Um capítulo da carta de Paulo aos Efésios esclarece bem este assunto. De forma alguma ele descreve um corpo desorganizado de crentes espalhados por várias organizações. Muito pelo contrário. Começando no capítulo 4 e versículo 1, Paulo pede aos Efésios que mantenham a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Mas estaria ele a promover um movimento ecumênico de compromisso entre organizações contraditórias? Pelo contrário, ele afirma o facto de que não pode haver compromisso quando se trata de doutrina. Ele prossegue dizendo: há um só corpo e um só espírito, tal como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos vós. Não me parece que Paulo considere correto frequentar a igreja da sua escolha. Mas será que a igreja que Cristo está a construir é organizada? Ou é, como muitos acreditam, crentes dispersos que se encontram em todas as denominações? As igrejas têm ideias diferentes sobre o batismo. Que idade? Uma criança? Um adulto? Um adolescente? De que modo? Está a falar de aspergir ou de colocar totalmente debaixo de água? E se é mesmo necessário? Mas Paulo diz que só há um batismo. Como é que isso funciona? E nem todas as igrejas têm a mesma esperança. Algumas acreditam que se vai para o céu, onde a maior alegria é uma coisa chamada visão beatífica, olhar para a face de Deus por toda a eternidade. Outras acreditam que a recompensa dos salvos é aqui na terra. Alguns pensam que é preciso cumprir a lei, enquanto outros professam que o amor é tudo o que é necessário. Então, como pode haver um só corpo e um só espírito, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo? Aqui está mais do que Paulo disse à igreja em Éfeso, começando no versículo 11 deste mesmo 4º capítulo.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Desafio-o a tirar o pó da sua Bíblia e a ler Efésios 4 por si próprio. Se achou este vídeo útil e quer aprender mais, não se esqueça de obter a sua cópia gratuita do nosso guia de estudo. Acredita no verdadeiro Evangelho? Basta clicar no link na descrição para fazer o pedido. É muito fácil. E lembre-se de curtir e se inscrever em nosso canal para que você possa assistir a mais vídeos sobre diferentes tópicos da Bíblia. Nós aqui no Mundo de Amanhã queremos ajudá-lo a entender este mundo através das páginas da Bíblia. Obrigado por assistir. Até a próxima!